só fala com o pastor, então a Bíblia está errada. Questione. Nós não questionamos. Nós só aceitamos o que os nossos líderes falam. E eles são seres humanos como nós. Eles podem cometer pecado de errar, gente. Quando a gente erra, eu erro, você erra. Meu Deus, quanto que eu já errei. Já errei com pessoas, já errei... Enfim, e vou errar. Lógico que estou buscando não errar, né? A Bíblia fala do processo. Então, esse é um primeiro ponto. E o outro ponto que tem muito a ver com o que eu estava falando agora, inclusive com essa parte de não, o Espírito Santo fala comigo. Gente, pelo amor de Deus. O véu rasgou. O Espírito Santo, ele fala com você. Você tem que buscar intimidade com ele para você aprender a ouvi-lo. E você chegar ao ponto de conhecer tanto a palavra, porque vocês sabem que a nossa Bíblia é uma tradução. Então, algumas palavras, às vezes, não expressam o real sentido. Algumas palavras estão até, de certa forma, erradas, mas me entenda. Vamos lá. Por quê? Por exemplo, quando você conhece tanto a Deus, não estou falando que eu sou perfeito nem nada, mas você começa a ver as coisas. Tem um texto muito conhecido, em uma versão que fala assim... deixa eu tentar lembrar agora. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí eu pensei, às vezes, tipo assim, pô, então Deus é seletivo. Poucos são escolhidos. Tá estranho isso aqui. E por a gente conhecer a palavra, conhecer Deus e conhecer mais intimamente, e eu estou nessa busca e vou continuar até o dia que eu morrer. Entendeu? Não estou me colocando perfeito, né? Jamais, pelo amor de Deus. Eu preciso da misericórdia como qualquer outra pessoa que está vendo esse vídeo, tá? Eu falei, cara, vou buscar essa palavra no original. E aí, desse jeito, parece que Deus é seletivo. Eu falei assim, cara, a tradução aqui eu acho que não ficou legal. No original não deve ser assim. Aí eu busquei. E na original dizia, muitos são chamados, mas poucos participam. Olha aí o que eu pensei lá, sem conhecer o original. Quando eu fui no original, olha a diferença. Lá parece que Deus é seletivo. E aqui, ele bota a responsabilidade como sempre. A responsabilidade é sua de buscar. A responsabilidade é sua de me servir. A responsabilidade é sua de ir atrás de ganhar almas, né? Então, de novo, olha, Deus entregando a responsabilidade do que é seu. Não é ele, não, que é seletivo. Lógico, existe um seletivo, tipo assim, né? A gente tem que estar em intimidade com ele, né? Tem que fazer as coisas, enfim, eu acho que vocês entenderam. Acho que se eu tentar explicar, talvez eu bagunce. Então é melhor parar aqui. Acho que vocês entenderam. Se vocês ficarem com alguma dúvida, o Espírito Santo vai esclarecer aí. E aí, entra o segundo ponto do porquê as igrejas estão como estão. Ao meu ver, tá? Porque em prol de religião, em prol de seguir um líder cegamente, e algumas religiões literalmente apagam o Espírito Santo nas pessoas. Porque o Espírito Santo só fala com ela, então o Espírito Santo não fala com você, você não busca saber, você não busca ler, você não busca entender, você não busca no original, você não busca estudar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai atrás, né? Aí, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19, não extinguirás o Espírito Santo. E o extinguir o Espírito Santo, no original, ele significa apagar, sufocar, extinguir. Como se fosse o apagar de um fogo. Olha isso. Então, o que ele está dizendo? Olha, tem religião que já faz isso com as pessoas e as pessoas aceitam. E você aceitou? Por causa de religiosidade, por causa de religião A e B? Você está em pecado. O Espírito Santo não está com você. Porque você não aceitou essa palavra.
Porque tem gente que fala que isso aqui não é assim. Entendeu? Então, às vezes você tá achando que tá ouvindo o Espírito Santo, tá ouvindo sua cabeça. Porque lá atrás você rejeitou o Espírito Santo. Quando você aceitou que o seu líder disse que o Espírito Santo fala com ele e ele fala com a gente. Se você aceitou isso, você apagou o Espírito Santo. Você está dizendo para o Espírito Santo que ele não fala com você. Tá? Em algumas... E quando você apaga o Espírito Santo, você está apagando também o quê? Os dons espirituais. Os dons espirituais vêm através do Espírito Santo. Olha isso, né? Então, o apagar pode significar ignorar, resistir, né, ao Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, se você está apagando o Espírito Santo, daqui a pouco você só está se ouvindo. Eu até postei um negócio no Instagram um tempo atrás, dizendo: a maior cegueira espiritual é só enxergar o pecado dos outros. Isso é muito sério. E aí, tem gente que sai de igreja porque está com raiva do pastor, ou porque a igreja não está fazendo o que ela quer, que ela gostaria que a igreja fizesse. Meu irmão, importa mais se a igreja está seguindo a palavra ou não. Entendeu? Porque algumas coisas institucionais, a igreja investe mais naquilo, faz mais aquilo. Tudo bem, a Bíblia fala para a gente ter equilíbrio em todas as coisas, ter sabedoria. Se você não tiver, pede a Deus que dá, né? Deus dará livremente, a palavra diz, né? Eu entendo, mas o mais importante se você entende que você tem que sair de uma igreja, você tem que sair porque ela não está pregando o que a palavra diz. Entendeu? É muito mais importante você sair por causa disso. Não porque você concorda ou discorda de algumas coisas. Aí, lógico, tem N outras coisas mirabolantes que líderes podem fazer e que... Não, peraí, né? Que aí pode significar que o Espírito Santo está se apagando na vida dele. Beleza. Mas o mais importante é a sua igreja. Ela pode ter 2 membros, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, meu nome ali estou eu, né? Ou 5.000 membros. O que importa é se está sendo pregada a palavra. E se você sai e vai para uma outra igreja, busque uma igreja que está pregando a palavra, como ela é. Não por uma picuinha, não por... Enfim, né? E nessa de a gente apagar o Espírito Santo, a gente apaga tudo que vem com ele. A questão, como eu falei, os dons. Sufoca... Cadê? Eu anotei um negócio aqui, mas eu esqueci onde é que tá. Bom, deixa eu ver... Me dá um segundo. Extinguir... Total. Sim. Então, voltando. Primeiro, recapitulando. Lá em cima, quando a gente falou sobre ídolo, sobre responsabilidade sua, né? A Bíblia fala, né? Tipo, voltando um pouco lá, porque eu esqueci de falar esse texto: maldito é o homem que confia no homem. Todas as pessoas, independente de ser líderes ou não, estão sujeitos ao erro, né? E aqui embaixo, né? Às vezes você pode estar saindo de um lugar com muita raiva, com muita... porque o líder fez isso, o líder fez aquilo, né? E às vezes você está saindo por causa de coisas que o líder fez e você não concorda, e não por causa da palavra. Mas se você está saindo porque o líder está em pecado, ou sei lá, qualquer outra coisa, e não reconhece, beleza. Não tem conserto, não está se resolvendo. Ok, é melhor que saia.
Sabe por quê? Se você ficar, você vai dar lugar para murmuração. Se você vai ficar, na real, você vai ficar nesse ambiente onde, tipo, tá sendo pregada a palavra como ela está sendo pregada, beleza, ponto mais importante. Mas o seu líder está em pecado, não aceita, não sei o que, ora por ele para que o Espírito Santo abra os olhos dele. Ou, quem sabe nessa, o Espírito Santo não abre os seus olhos e você